Como estão vocês? Estão bem? Bom dia, professora. Bom dia, saudade. Bom, vamos continuar, né, nossa aula de hoje. Espero que voltem, né, em breve. Vou pedir que vocês, e hoje a outra vocês estarão voltando, né, às aulas presenciais, que vocês tragam para que nós possamos fazer um trabalho com a argila. Professora, caso vocês não encontrem essa argila, vocês encontrar barro ou argila, vocês tragam para a próxima aula, viu? Que será de hoje a 8, se Deus quiser. Vou esperar vocês, ansiosa, tá? Então, se vocês acharem melhor a argila, tragam a argila, de acordo com o que vocês acharem melhor para vocês encontrarem, tá certo? Caso você tenha outro colega e quiser os dois trazerem junto, 2 ou 3, dá para fazer um trabalho com 2 a 4 pessoas, de 1 a 4 pessoas, certo? Essa argila. Por que essa argila? Porque nós vamos trabalhar a aula sobre mestre vitalino, então eu vou precisar que vocês tragam esse material para a próxima aula. Tá certo? Ok? Tá tudo bem, gente? Tá certo. Certo. Ok. Então, a aula de hoje, ainda vamos dar continuidade sobre a arte naif, um dos artistas finalizando nesse bimestre, a professora finaliza hoje sobre o autor Henri Rousseau, certo? Quem foi ele, né? Ele nasceu em 21 de maio de 1844, numa torre medieval da cidade francesa chamada Laval, noroeste da França, onde ele nasceu. Então, seu nome completo era Henri Julien Félix Rousseau. Além de pintor, Henri também era conhecido por ter trabalhado como inspetor da alfândega. Ele, além de pintar, ele também foi um inspetor, fiscalizava as pessoas entrando e saindo com mercadorias. Isso é um inspetor. O estilo artístico de Henri Rousseau, que mais se destacou, foi o pós-impressionismo moderno, esse estilo do modernismo. Porém, foi um pintor muito criticado por suas obras, pois ele não tinha nenhuma instrução acadêmica. Porque eles não tinham, porque eles são autodidatas. Assim, muitos descreviam como um artista infantil, tratava o trabalho dele como infantil, trazia esse lado de infantilidade. Rousseau não era um bom aluno, mas mostrava gostar de música, poesia e desenho. Aos 19 anos, ele desistiu dos estudos e foi trabalhar como um escriturário de um advogado da cidade, mas durou pouco tempo no emprego. Sua estreia artística ocorreu em 1885, quando enviou 2 quadros ao Salão dos Artistas Independentes, os quais foram recebidos com grande ironia. Eles não foi bem recebido os quadros, eles não gostaram, foi recebido com ironia. Confiante, mas ele foi confiante, ele não desistiu. Foi confiante em seu próprio talento. Rousseau enfrentou o desprezo daqueles que consideravam sua arte muito infantil. Sua obra só foi valorizada pelas vanguardas de Paris ao final de sua vida. Vanguardas são aqueles estilos literários de pintura. E aí, no caso, por volta de 1890, começou a pintar quadros com pequenas flores, destacando as cores de cada uma delas.
em composição, arrojadas, por isso, né, vivas, para os padrões da época. Este foi um ótimo exercício para melhorar suas paisagens, nas quais costumavam ampliar as plantas que conhecia em suas visitas ao Jardim Botânico, onde tinha aquelas árvores, ele sempre visitava e nessa visita ele trazia para a sua arte, quando ele visitava esse jardim. Então, ele via e depois ele repassava para suas telas. Embora pintasse densas florestas com árvores gigantescas, ele aumentava, ele ampliava as imagens. Trabalhou quase que a vida inteira como funcionário da alfândega de Paris e só depois da aposentadoria em 1893 pôde dedicar-se inteiramente à arte, né? Então, ele, de início, ele era inspetor. Casou-se 2 vezes, primeiro com a costureira Clemence Bottard, com quem viveu durante quase 20 anos, e teve 2 filhos. Depois, com Joseph Noir, em 1892, que veio a falecer 4 anos depois. No final do século XIX, alguns de seus quadros começaram a chamar a atenção, graças aos esforços do escritor Alfredo Gerry. Então, ele deu uma forcinha, né? Então, a partir dessa força desse colega, ele ficou mais conhecido. Considerando o pai da arte naif, Rousseau, goza desse prestígio, não apenas por ser um autodidata, como todos os artistas anteriores que vocês viram, são autodidatas. Ele não seguia as normas acadêmicas, né, que são esses autodidatas, e se utilizar da desproporção de cores vivas, muitas vezes inteiras, mas também pela forma ingênua com que encarou a própria vida. Mesmo tendo tido um bom reconhecimento artístico entre vários pintores e administradores, os que criticavam a obra de Henri Rousseau estavam em maior quantidade. Então, ele teve muita crítica diante desse seu trabalho, fazendo assim com que suas pinturas nunca fossem expostas no salão oficial de Paris. Henri Rousseau teve suas obras expostas em alguns salões de pintores amadores e obras rejeitadas. E foi dessa forma que alcançou a sua fama na sua carreira artística. Ele, né, este genial autodidata, conhecido como Le Donner, foi o único pintor do estilo naif que conseguiu exercer influência sobre estilos posteriores, como o surrealismo e o simbolismo. São estilos, um da França e outro de Paris. Rousseau, ele morreu em 2 de setembro de 1910, sendo enterrado numa vala comum de cemitério. São os terrenos, viu, minha gente? Nessas valas de cemitério de Becquenot, em Paris. Somente um mês depois, os obituários dos jornais noticiaram a morte, só o passar do tempo que foi noticiado sua morte, comparando sua obra com o Cello. O Cello foi um grande pintor, um dos mestres da Renascença, do Renascimento. Em 1947, seus restos mortais foram para Laval, que era uma cidade do Canadá. Aqui está Henri Rousseau, olha ele, com o bigode dele, enorme, tá vendo? Aqui as pinturas dele. Vejam, observem as pinturas dele. O que mostra as pinturas de Henri Rousseau? E, minha gente, mostra o que essas pinturas? A natureza.
Muito bem, a natureza. Ele pintava muito a natureza. Olha aqui as pessoas, não é? Tem essas pessoas, mas em volta tem o quê? Um quê? Uma árvore, o quê? Gigantesca, não é assim? E ele visitava um lugar, um jardim, o quê? Como era o nome? Vocês lembram? Quando a professora diz jardim, o quê? E, gente, Tânico. muito bem, um jardim botânico. Então, ele observava o que naquele jardim botânico? Um jardim tem o quê? Muitas Flores. árvores, flores, né? Muitas árvores, a natureza, né? E a partir do que ele observava, ele trazia para quê? E, gente, ele Ele observava. trazia para as pinturas dele. Justamente, parabéns, muito bem. Ele trazia para a sua arte, né, para a sua pintura, seus quadros, certíssimo. Então, esse jardim, ele fica no Rio de Janeiro, certo? Jardim botânico, com muito verde, muitas árvores. Então, ele fazia essa pintura, tá? Então, vocês viram essas pinturas, são bonitas? São? Então, Gente, o verde é bonito, nossa natureza. Não é bonita a natureza, nossa natureza? Então ele retratava, sim, a natureza. Então, a professora vai finalizando e vai perguntar. Ele casou-se uma vez ou duas vezes? Gente, ele casou-se quantas vezes? Lembra? duas. Duas. Duas vezes. Quem lembra o nome de uma delas? Clé, Clemence, não foi? E a outra, José Fini. Vou procurar aqui para ver se eu coloco o nome delas para vocês verem. Ele casou-se duas vezes. A primeira era uma costureira. Estão vendo? Sim. Na segunda estrofe, ó, e casou-se duas vezes, não é? Primeiro com a costureira, Clemence Baltar, e a outra com Josefine, não é isso? Josefine no Rio. Então, muito bem, certo. E ele foi aceito de imediato com essa arte, com essa pintura dele, ou ele foi criticado? Ele foi criticado. Muito bem. Ele foi criticado, ele não foi aceito de imediato, muito bem. E ele trazia o quê? Essas paisagens, ele era considerado o quê? Essa pintura dele, para os colegas pintores, eles achavam que era o quê? Eu vou trazer aqui para vocês. A pintura dele era considerado o quê? Uma pintura o quê? E ingênua, né? O artista infantil, justamente, trazia essa infantilidade. É criticado por fazer uma pintura infantil. Parabéns. Muito bem. Olha, vocês viram que as aulas anteriores foi falado, não é, minha gente, sobre a arte naif. Então, esses autores, todos que vocês viram, e muito mais, existe muito mais, mas foi resumido entre eles, que vocês viram percorrer, né, dessas aulas remotas. Então, teve Bajado, não foi assim? Teve mestre Vitalino, não foi? Certo? Sim. Então, e teve quem? O da última aula, que hoje faz 8 dias, do Rio de Janeiro, o cantor Heitor o quê? Dos prazeres. Muito bem. Então, todos eles traziam para sua obra, né, essa arte naif, não é? Que é uma arte voltada mais para a infantilidade, e eles dão um nome de quê? Alto o quê? Alto de
Autodidata, não é? Então, eles trazem esse nome, autodidata. Eles não fizeram no estudo acadêmico, mas eles são muito capazes, não é? De realizar essas obras. Eles são muito inteligentes. E o que foi que a professora pediu para que vocês pudessem trazer na próxima aula, para fazer um trabalho? Barro ou argila. Barro ou argila. Então, que na próxima aula estou esperando vocês ansiosamente, não é assim? Que voltem, não é? A essas aulas presenciais, para que possamos ter mais esse contato, não é assim? E trabalharmos esse artista. Nós vamos trabalhar. Professora, Oi, pode falar. esse é o final da nossa unidade 1 ou já vai ser a unidade 2? Unidade 2, finalizou dia 23. Mas a professora trouxe hoje esse artista que ainda faz parte da Arte na IFE, que está no conteúdo anterior, mas que vocês, na próxima aula, não é? Já finalizou dia 23, certo? Então, nós já estamos na segunda unidade. Tudo bem? Sim. Certo. Mas nós vamos fazer um trabalho, não é? Um trabalho voltado a esses artistas que vocês estudaram no período anterior, viu? Um trabalho prático. Vocês tiveram a teoria e agora nós vamos para o trabalho prático, para a pintura, e vocês vão fazer um trabalho, né, voltado ao mestre Vitalino do artesão. Tudo bem? Sim. Bom, então a professora vai finalizando a aula de hoje. Foi rápido, não foi? Foi, rapidinho. Foi. Mas vocês vão ter a aula do professor Armando. Tenham um bom dia e fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau. Quer que eu passe? Perguntei.